Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 5, abril 1862, volume 4, segunda parte. Respostas à questão dos anjos decaídos. Observação. De várias direções recebemos respostas a todas as questões apresentadas no número de janeiro último. Sua extensão não permite a publicação simultânea de todas elas. Por hoje, limitamo-nos à dos anjos rebeldes. Bordeaux, médium, senhora Casimaju. Meus amigos, a teoria contida no resumo que acabais de ler é a mais lógica e mais racional. A sã razão não pode admitir a criação de espíritos puros e perfeitos, revoltando-se contra Deus e procurando igualá-lo em poder, majestade e grandeza. Antes de atingir a perfeição, ignorante e fraco, o espírito entregue ao seu livre arbítrio, muitas vezes atira-se à corrupção e mergulha com prazer num oceano de iniquidades. Mas o que sobretudo causa a sua perda é o orgulho. Nega a Deus, atribui ao acaso a sua existência, as maravilhas da criação e a harmonia universal. Então, feliz dele, é um anjo decaído. Em vez de avançar para mundos felizes, é até exilado do planeta que habita, indo espiar em mundos inferiores a sua incessante revolta contra Deus. Irmãos, guardai-vos de os imitar. São os anjos perversos. Fazei todo esforço para não lhes aumentar o número. Que o facho da fé espírita vos esclareça quanto aos vossos deveres presentes e vossos interesses futuros, a fim de que possais um dia evitar a sorte dos espíritos rebeldes e subir a escala espiritual que leva à perfeição. Vossos guias espirituais. Ayá, Holanda, médium Barão de Kock. Sobre este artigo, pouco terei que dizer, senão que é sublime verdade. Nada a acrescentar ou a subtrair. Felizes os que tiveram fé nestas belas palavras, os que aceitarem esta doutrina escrita por Allan Kardec. Kardec é o homem escolhido por Deus para a instrução das criaturas no presente. São palavras inspiradas por espíritos do bem, espíritos muito superiores. Tende fé, lede e estudai toda a doutrina. É um bom conselho que vos dou. Vosso guia espiritual. Sensitivos, médium Senhor Pichon. Pergunta. Que devemos pensar da interpretação da doutrina dos anjos decaídos que o Sr. Kardec publicou no último número da Revista Espírita? Resposta. Ela é perfeitamente racional e nós mesmos não a teríamos explicado melhor. Arago. Paris, Comunicação Particular, médium Senhorita Estefânia. Está bem explicado, mas é preciso ser franco. Há uma coisa que me contraria. Por que falar desse dogma da Imaculada Conceição? Tivestes revelações concernentes à Mãe do Cristo? Deixai essas discussões à Igreja Católica. Lamento tanto mais essa comparação, quanto mais os padres dirão e crerão que vós lhes quereis fazer a corte. Um espírito amigo, sincero do médium e do diretor da Revista Espírita. Lyon, médium Senhora Bouillon.
Nós acreditávamos outrora que os anjos, depois de haverem morado no mais radioso dos mundos, se tinham revoltado contra Deus e merecido a expulsão do Éden, que Deus lhes havia dado para morada. Tínhamos cantado a sua queda e a sua fraqueza, e acreditando nesta fábula do paraíso perdido, o tínhamos ornado com todas as flores da retórica que conhecíamos. Era para nós um tema que oferecia um encanto especial, esse primeiro homem e essa primeira mulher, expulsos de seus oásis, condenados a viver na terra, presas de todos os males que assediam a humanidade. Eram, para o autor, uma grande fonte para desenvolver as suas ideias. E o assunto se prestava, sobretudo, e perfeitamente às nossas ideias melancólicas. Como os outros, acreditávamos no erro e juntávamos a nossa palavra a todas as demais que tinham sido proferidas. Mas agora que a nossa existência no espaço nos permitiu julgar as coisas do seu verdadeiro ponto de vista, agora que podemos compreender quanto era absurdo admitir que o espírito, chegado ao seu mais alto grau de pureza, pudesse retrogradar de repente, revoltar-se contra o seu Criador e com ele entrar em luta. Agora que podemos julgar por quantos cadinhos o licor deve ser filtrado para se depurar, a ponto de se tornar essência e quintessência, estamos em estado de vos dizer o que são os anjos decaídos e o que devereis crer do paraíso perdido. Em sua imutável lei do progresso, quer Deus que os homens avancem incessantemente, de século em século, em épocas por ele determinadas. Quando a maioria dos seres que habitam a Terra se torna muito superior à parte terrestre que ocupa, então Deus ordena uma migração de espíritos. E os que realizaram sua missão com consciência vão habitar regiões que lhes são designadas. Mas o espírito recalcitrante ou preguiçoso que vem manchar o quadro é obrigado a ficar na retaguarda. E nesta depuração ele é repelido, como fazem os químicos com as substâncias que não foram filtradas. Então, o espírito se acha em contato com outros que lhe são inferiores e sofre realmente o constrangimento que lhe é imposto. Lembra-se intuitivamente da felicidade que desfrutava e se acha em meio a seus iguais como flor exótica que tivesse sido de chofre transplantada para um terreno inculto. Tal espírito se revolta ao compreender a sua superioridade. Procura dominar os que o cercam. E essa revolta, essa luta contra si próprio, se transforma em luta contra o Criador que lhe deu a vida e que ele desconhece. Se seus pensamentos se puderem desenvolver, ele derramará o que extravasa do seu coração em recriminações amargas, como o condenado na sua prisão, e sofrerá cruelmente até que tenha expiado a preguiça e o egoísmo que o impediram de acompanhar os seus irmãos. Eis, meus amigos, quais os anjos decaídos e por que todos lamentam a perda de seu paraíso. Procurai, pois, por vossa vez, apressar-vos para que não sejais abandonados quando soar o toque de retorno. Lembrai-vos de tudo o que deveis a vós mesmos. Dizei que vós sois vós e que tendes o vosso livre-arbítrio. Esta personalidade do espírito vos explica por que o filho de um cientista, por vezes, é um idiota e por que a inteligência não se pode transformar em morgadio.
Um grande homem bem poderá dar à sua progenie o gabarito de sua figura, mas jamais lhe transmitirá o seu gênio. E podeis estar certos de que todos os gênios que vieram desenvolver os seus talentos entre vós eram filhos de suas próprias obras, porque, como disse um grande sábio, é que as mães dos Pathé, dos Lefon e do vasto Arago criaram esses grandes homens muito inocentemente. Não, meu amigo, a mãe que dá à luz um talento ilustre nada influi no espírito que anima o seu filho. Este espírito já era muito adiantado quando veio reencarnar-se no cadinho da depuração. Subi, pois, os degraus da escada, degraus luminosos e brilhantes como sóis, pois que Deus os ilumina com a luz esplêndida. E lembrai-vos que agora que conheceis o caminho, seríeis muito culpados se vos tornasseis anjos decaídos. Aliás, penso que ninguém vos lamentará, nem vos cantará o paraíso perdido. Milton. Frankfurt, médium, Senhora Deuton. Nada direi sobre essa interpretação dos anjos rebeldes, senão que ela faz parte dos ensinamentos que vos devem ser dados, para que possais dar o verdadeiro sentido às coisas mal compreendidas. Não creiais que o autor do artigo o haja escrito sem assistência, como ele próprio imaginou, supondo emitir as suas próprias opiniões, razão pela qual ficou desconfiado, quando, na realidade, ele apenas deu forma às ideias que lhe eram inspiradas. Sim, ele está certo quando diz que os anjos rebeldes ainda estão na terra e que são os materialistas e os ímpios os que ousam negar o poder de Deus. Não está aí o cúmulo do orgulho? Vós todos que credes em Deus e lhe cantais louvores, vos indignais com uma tal audácia da criatura. E tendes razão. Mas sondai a vossa consciência e vede se a cada instante não vos revoltais contra ele, esquecendo as suas santas leis. Praticais a humildade, vós que acreditais na superioridade do vosso mérito? Vós que os dons que haveis recebido? Vós que encarais com ciúme e inveja a posição superior do vosso vizinho? Os favores que lhe cabem e a autoridade que lhes é concedida? Praticais a caridade, vós que denegris o vosso irmão? Que derramais sobre ele maledicência e calúnia? Que em vez de lançar um véu sobre os seus defeitos, sentis prazer em os exibir em público para os humilhar? Vós que credes em Deus, sobretudo vós, espíritas, que assim agis, em verdade vos digo, sois mais culpados que o ateu e o materialista, porque tendes a luz e não vedes. Sim, também sois anjos rebeldes, porque não obedeceis à lei de Deus. E no grande dia, Deus vos perguntará: que fizestes dos meus ensinos? Paulo, Espírito Protetor. Palestras familiares de além-túmulo. Gerard de Codenberg, Bordeaux, novembro de 1861. O senhor Gerard de Codenberg, antigo aluno da Escola Politécnica, é autor de um livro intitulado Le Monde Spirituel Science Chrétienne de Communiquer Intimement avec les Puissants Celestes Amis Rose. Nota 1. Como de costume, damos no original o título das obras que sabemos ou supomos não traduzidas. Este é O Mundo Espiritual, ou Ciência Cristã de Comunicar-se Intimamente com as Forças Celestes e as Almas. Nota do tradutor.
Esta obra contém comunicações excêntricas que denotam manifesta obsessão e cuja publicação os espíritas sérios lamentam. O autor faleceu em 1858 e foi evocado na Sociedade de Paris a 14 de janeiro de 1859. Pode ver-se o resultado dessa evocação na Revista Espírita de abril de 1859. A evocação que se segue foi feita em Bordeaux em novembro de 1861. A coincidência das duas evocações é digna de nota. Poderíeis responder a algumas perguntas que desejo fazer? É um dever. Qual a vossa posição no mundo dos espíritos? Feliz relativamente à Terra, porque aí eu não via o mundo espiritual senão através da névoa de meus pensamentos. E agora vejo desdobrar-se à minha frente a grandeza e a magnificência das obras de Deus. Numa passagem de vosso livro que tenho em mãos, dizeis: perguntam à mesa o nome de meu anjo da guarda que, conforme a crença americana, não é senão uma alma feliz, que teve vida terrena e que, consequentemente, deve ter tido um nome na sociedade humana. Dizeis que tal crença é uma heresia. Que pensais hoje desta heresia? Disse-vos que tinha visto mal, porque, inexperiente das práticas espíritas, tinha aceitado como verdades as coisas que me eram ditadas por espíritos levianos e impostores. Mas confesso, em presença de verdadeiros e sinceros espíritas, aqui reunidos esta noite, o anjo da guarda, ou o espírito protetor, não é senão o espírito que chegou ao progresso moral e intelectual pelas diversas fases percorridas em suas encarnações nos diversos mundos e que a reencarnação que eu negava é a mais sublime e a maior prova da justiça de nosso Pai, que está no céu e que não quer a nossa perda, mas a nossa felicidade. Em vossa obra também falais do purgatório. Que significado quisestes dar a este vocábulo? Eu pensava com razão que os homens não podiam chegar à felicidade sem se purificarem das manchas que o espírito traz da vida material. Mas, em vez de ser um abismo de fogo, tal qual eu imaginava, ou melhor dito, tal qual o medo que dele tinha me dava uma fé cega, o purgatório não era senão os mundos inferiores, em cujo número está a terra, onde todas as misérias a que está sujeita a humanidade se manifestam de 1000 formas. Não está aí a explicação do vocábulo purgare? Também dizeis que vosso anjo da guarda respondeu a propósito do jejum. O jejum é o complemento da vida cristã e a ele te deves submeter. Que é o que pensais agora? O complemento da vida cristã. E os judeus e os muçulmanos que também jejuam. O jejum não é apenas apropriado à vida cristã. Contudo, por vezes, é útil nisso que pode enfraquecer o corpo e atenuar as revoltas da carne. Crede, unia vicia simples e frugal é melhor que todos os jejuns feitos, visando fazer exibição aos homens, pois não corrige as inclinações e as tendências para o mal. Vejo o que exigis de mim. É uma retratação completa de meus escritos. Eu vou-la devo, porque alguns fanáticos, que não são da época em que escrevi, têm fé cega naquilo que publiquei como a exata verdade. Não sou castigado por isso, porque era de boa fé e escrevia sob a influência temerosa das lições da juventude, as quais não podia subtrair à vontade de pensar e agir.
Mas crede, será muito restrito o número dos que abandonem o caminho traçado pelo Sr. Kardec para seguir o meu. Serão pessoas com quem não se deve contar e que são marcadas pelo anjo da libertação para serem arrastadas no turbilhão renovador que deve transformar a sociedade. Sim, meus amigos, sede espíritas. É Girard de Codenberg quem vos convida a um lugar no grande banquete fraterno, porque vós sois e nós somos todos irmãos, e a reencarnação nos torna solidários e aperta os laços da fraternidade em Deus. Observação. Este pensamento que, no grande movimento que deve operar a renovação da humanidade, os homens que pudessem causar-lhes obstáculo e não aproveitar os avisos de Deus, deles serão expulsos e enviados a mundos inferiores. Hoje se acha reproduzido por todos os lados em comunicações dos espíritos. Dá-se o mesmo com este outro. Chegamos ao momento desta transformação, cujos sintomas já se fazem sentir. Quanto ao que assina o Espiritismo como devemos ser a base dessa transformação, é universal. Tal coincidência tem algo de característico. Allan Kardec. Dissestes haver evocado a Santa Virgem Maria, da qual recebestes conselhos. Essa manifestação foi real? Quantos dentre vós julgais por ela inspirados e sois enganados? Sede vós mesmos, vossos e meus juízes. Fizestes à Virgem a seguinte pergunta: há pelo menos na sorte das almas punidas a esperança que vários teólogos conservaram da gradação das penas? A resposta da Virgem, dizeis, foi esta: as penas eternas não têm gradação, são todas as mesmas, e as chamas são os seus executores. Qual a vossa opinião a respeito? As penas infligidas aos maus espíritos são reais, mas não eternas. Testemunham os vossos pais e amigos que vêm diariamente ao vosso chamado e que vos dão, sob todas as formas, ensinamentos que apenas confirmam a verdade. Alguém da assistência pergunta se o fogo queima fisicamente ou moralmente. Fogo moral. Espontaneamente, o Espírito continua. Caros irmãos em Espiritismo, vós sois escolhidos por Deus para a santa propagação. Mais feliz que eu, um espírito em missão na vossa terra vos traçou o caminho, no qual deveis entrar com um passo firme e determinado. Sede dóceis, nada temais. É o caminho do progresso e da moralidade da raça humana. Para mim, que apenas tinha esboçado a obra que vosso mestre vos traçou, porque me faltava coragem para deixar o caminho batido, tenho a tarefa de vos guiar à situação de espírito no caminho bom e seguro onde entrastes. Assim, então, poderei reparar o mal que fiz por ignorância e ajudar com minhas fracas faculdades a grande reforma da sociedade. Não tenhais suspeitas dos irmãos que se afastam de vossas crenças. Ao contrário, agi de maneira que eles não mais se misturem com o rebanho dos verdadeiros crentes, pois são ovelhas sarmentas e vós deveis evitar o contágio. Adeus. Voltarei com este médium. Até logo. Girard de Codenberg. Nota. Consultados quanto à identidade do espírito, nossos guias responderam: sim, meus amigos, ele sofre por ver o mal que causa a doutrina errada que publicou. Mas já tinha espiado esse erro na terra,
porque era obsediado, e a doença de que morreu foi fruto da obsessão. De la Bourrière, Sociedade de Bordeaux, médium Senhora Cazé-Majou. Evocação. Eis-me aqui. Nossa evocação vos dá prazer? Sim, pois muito pouco de vós pensam nesse pobre espírito trocista. Qual a vossa posição no mundo espírita? Feliz. Que pensais da atual geração que vive na Terra? Penso que quase nada progrediram em moralidade, porque se vivesse entre eles, poderia aplicar os meus caracteres com a mesma verdade chocante que os destacou quando eu vivia. Encontro os meus gastrônomos, os meus egoístas, os meus orgulhosos, nos mesmos pontos em que os deixei quando morri. Vossos caracteres gozam de merecida reputação. Qual a vossa opinião atual sobre as vossas obras? Penso que não tinham o mérito que lhes atribuis, pois teriam produzido outro resultado. Mas compreendo que nenhum dos que leem se compara a qualquer daqueles retratos, posto a maioria seja de chocante verdade. Todos tendes uma pequena dose de amor próprio, bastante para aplicar ao próximo os vossos defeitos pessoais, e jamais vos reconheceis quando vos pintam os traços verdadeiros. Acabaste de dizer que os caracteres poderiam ser hoje aplicadas com a mesma verdade. Então não achais os homens mais adiantados? Em geral, a inteligência avançou, mas a melhora não deu um passo. Se Molière e eu ainda pudéssemos escrever, não faríamos senão aquilo que fizemos, trabalhos inúteis que vos advertiram sem vos corrigir. O Espiritismo será mais feliz. Pouco a pouco vos conformareis à sua doutrina e reformareis os vícios que em vida vos apontamos. Pensais que a humanidade ainda seja rebelde aos avisos dados por espíritos encarnados em missão na Terra e pelos espíritos que os vêm ajudar? Não. A época do progresso e da renovação da Terra e de seus habitantes chegou. É por isso que os bons espíritos vêm prestar-vos o seu concurso. Disse-vos bastante esta noite, mas prepararei um dos meus caracteres para daqui a alguns dias. Os caracteres não podem ser aplicados também a alguns espíritos errantes movidos por idênticos sentimentos? A todos os que, no estado de espírito, têm ainda as mesmas paixões que em vida os dominavam. Perdoai-me a franqueza, mas quando me chamardes, eu vos direi as coisas sem finura e sem rodeios. Jean de la Bruyère. Poesias Espíritas. Sociedade Espírita de Bordeaux, médium Senhora Cazé-Majou. Crede nos Espíritos do Senhor. Crede em nós, nós somos a centelha, raio brilhante vindo do seio de Deus, que projetamos sobre as almas novas que no berço choram o céu azul. Crede em nós, nossa chama leve, espírito errante pelos túmulos amigos, venceu o obstáculo, passou a barreira entre nós posta pelo Eterno. Crede em nós, as trevas e as mentiras se dispensam quando suaves e risonhas vimos do céu deitar em vossos sonhos o néctar, o mel e a ambrosia. Crede em nós, erramos no espaço para vos guiar. Crede em nós, que vos amamos cada hora que passa. Ó exilados,
mais nos aproxima. Elisa Mercur. As vozes do céu. As vozes do céu suspiram na brisa, gemem no ar, murmuram nas ondas. Nas florestas e nos montes cinzentos ecoam os seus suspiros. As vozes do céu murmuram sob as folhas, nos prados, nos bosques e nos campos. Junto à fonte onde chora contrito o poeta de tímidas rimas, as vozes do céu cantam nos arvoredos, no loiro trigo, nos jardins em flor, no risonho azul das nuvens, na riqueza do arco-íris. As vozes do céu choram no silêncio. Silêncio, elas falam no coração. E os espíritos, cujo reino começa, vos levam ao Criador. Elisa Mercur. Dissertações Espíritas. Os Mártires do Espiritismo. A propósito dos milagres do Espiritismo que nos haviam proposto e de que tratamos no último número, também nos propuseram esta pergunta. Os mártires selaram com o sangue a verdade do cristianismo. O Espiritismo tem mártires? Tendes mesmo muito interesse em ver os espíritas sobre a fogueira ou lançados às feras. Isto leva a supor que não vos falta boa vontade, caso isto ainda fosse possível. Quereis a fina força pôr o espiritismo no nível de uma religião. Notai, porém, que ele jamais pretendeu isso, jamais se arvorou em rival do cristianismo, do qual se declara filho. Ele combate os seus mais cruéis inimigos, o ateísmo e o materialismo. Mais uma vez, é uma filosofia que repousa sobre as bases fundamentais de toda a religião e sobre a moral do Cristo. Se renegasse o cristianismo, ele se desmentiria, suicidar-se-ia. São os seus inimigos que o mostram como uma nova seita, que lhes deram sacerdotes e alto clero. Estes gritarão tantas e tantas vezes que é uma religião, que a gente acabaria acreditando. Será necessário ser uma religião para ter mártires? As ciências, as artes, o gênio, o trabalho em todos os tempos não têm tido seus mártires tanto quanto as ideias novas? Não ajudam a fazer mártires os que apontam os espíritas como condenados, como párias e cujo contato se deve fugir, que assulam contra eles a populaça ignorante e chegam até a lhes roubar os recursos do trabalho, esperando vencê-los pela fome em falta de bons argumentos? Bela vitória se triunfassem. Mas a semente está lançada e germina em toda a parte. Se é cortada no lugar, brota em 100 outros. Tentai então ceifar toda a terra. Mas deixe-nos que falem os espíritos, os encarregados de responder à pergunta. Primeiro, pedistes milagres. Hoje pedis mártires. Já existem os mártires do espiritismo. Entrai nas casas e os vereis. Pedis perseguidos. Abri o coração desses fervorosos adeptos da ideia nova que lutam contra os preconceitos com o mundo, por vezes até com a família. Como seus corações sangram e se enchem quando seus braços se estendem para abraçar um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa e não recebem a paga do carinho e dos transportes, mas sarcasmos, desdém e desprezo. Os mártires do espiritismo são os que, a cada passo, escutam estas palavras insultosas, insensato, visionário, e durante muito tempo terão que suportar essas afrontas da incredulidade e outros sofrimentos ainda mais amargos. Mas a sua recompensa será bela, porque se o Cristo fez preparar um lugar soberbo aos mártires do cristianismo,
o que prepara aos mártires do Espiritismo será ainda mais brilhante. Mártires do cristianismo na infância marchavam para o suplício corajosos e resignados, porque não contavam sofrer senão dias, horas e segundos do martírio, aspirando depois à morte como única barreira para viver a vida celeste. Mártires do Espiritismo nem devem buscar nem aspirar à morte. Devem sofrer tanto tempo quanto praza a Deus deixá-los na terra, e não ousam julgar-se dignos dos puros gozos celestes logo que deixem a vida. Oram e esperam, murmurando palavras de paz, de amor e de perdão aos que o torturam, e esperam novas encarnações nas quais poderão resgatar passadas faltas. O Espiritismo elevar-se-á como um templo soberbo. A princípios, os degraus serão difíceis de subir, mas, transpostos os primeiros degraus, bons espíritos ajudarão a vencer os outros até o lugar unido e reto que conduz a Deus. Ide, filhos, pregar o Espiritismo. Pedem mártires. Vós sois os primeiros que o Senhor marcou, pois sois apontados a dedo e sois tratados como loucos e insensatos por causa da verdade. Mas eu vou-lo digo, vai chegar a hora da luz e em breve não mais haverá perseguidores nem perseguidos. Sereis todos irmãos, e o mesmo banquete reunirá opressores e oprimidos. Santo Agostinho, médium, senhor e vizi. Segundo, o progresso do tempo substituiu as torturas físicas pelo martírio da concepção e do nascimento cerebral das ideias que, filhas do passado, serão as mães do futuro. Quando Cristo veio destruir o costume bárbaro dos sacrifícios, quando veio proclamar a igualdade e a fraternidade entre o saiote proletário e a toga patrícia, os altares ainda vermelhos fumegavam o sangue das vítimas imoladas. Os escravos tremiam ante os caprichos do Senhor e os povos, ignorando sua grandeza, esqueciam a justiça de Deus. Nesse estado de rebaixamento moral, as palavras do Cristo teriam sido impotentes e desprezadas pela multidão, se não tivessem sido gritadas pelas suas chagas e tornadas sensíveis pela carne palpitante dos mártires. Para ser cumprida a misteriosa lei das semelhanças, exigia que o sangue derramado pela ideia resgatasse o sangue derramado pela brutalidade. Hoje, os homens pacíficos ignoram as torturas físicas. Só o seu ser intelectual sofre porque se debate, comprimido pelas tradições do passado, enquanto aspira a novos horizontes. Quem poderá pintar as angústias da geração presente, suas dúvidas pungentes, suas incertezas, seus ardores impotentes e sua extrema lassitude? Inquietos pressentimentos de mundos superiores, dores ignoradas pela antiguidade material, que só sofria quando não gozava. Dores que são a tortura moderna e que transformarão em mártires aquele que, inspirados pela revelação espírita, crerão e não serão acreditados. Falarão e serão censurados. Marcharão e serão repelidos. Não percais a coragem. Vossos próprios inimigos vos preparam uma recompensa tanto mais bela, quanto mais espinhos houverem eles semeado em vosso caminho. Lázaro, médium, Senhora Costello. Terceiro, como bem dizeis, em todos os tempos houve mártires. É, porém, preciso dizer que muitas vezes o fanatismo estava de ambos os lados, e então quase sempre corria o sangue. Hoje, graças aos moderadores das paixões, aos filósofos, ou antes, graças a essa filosofia
que começou com os escritores do século XVIII, o fanatismo apagou seu facho e embanhou a espada. Em nossa época, quase se não imagina a cimitarra de Maomé, a força e a roda da Idade Média, as fogueiras e as torturas de toda a espécie, do mesmo modo que não se imaginam os magos e as feiticeiras. Outros tempos, outros costumes, diz um sábio provérbio. O vocábulo costumes é aqui muito elástico, como vedes, e conforme a sua etimologia significa hábitos, maneira de viver. Ora, em nosso século, nossa maneira de ser não é de cobrir-se com o cilício, ir às catacumbas, nem de subtrair suas preces aos procônsules e aos magistrados da cidade de Paris. O Espiritismo, pois, não verá erguer-se o machado e as fogueiras devorarem os seus adeptos. A gente se bate a golpes de ideias, a golpes de livros, a golpes de comentários, a golpes de ecletismo e a golpes de teologia. Mas a São Bartolomeu não se repetirá. Certamente poderá haver algumas vítimas nas nações atrasadas, mas nos centros civilizados só a ideia será combatida e ridicularizada. Assim, pois, não mais os machados, o feixe de varas, o óleo fervente. Mas tomai sentido com o espírito voltairiano mal compreendido. Eis o carrasco. É preciso preveni-lo, mas não o desafiar. Ele ri em vez de ameaçar. Lança o ridículo em vez da blasfêmia, e seus suplícios são as torturas do espírito que sucumbe ao abraço do sarcasmo moderno. Mas, sem desagradar aos pequenos Voltaires de nossa época, a juventude compreenderá facilmente essas palavras mágicas: liberdade, igualdade, fraternidade. Quanto aos sectários, estes são mais para temer, porque são sempre os mesmos, malgrado o tempo, malgrado tudo. Por vezes, podem fazer o mal, mas são coxos, mascarados, velhos e rabugentos. Ora, vós que passais pela fonte da juventa, e cuja alma reverdece e remoça, não os temais, porque o seu fanatismo os perderá. Lamennais, médium, Senhor A. Didier. Ataques à ideia nova. Como vedes, começam a comentar as ideias espíritas até nos cursos de teologia, e a revista católica tem a pretensão de demonstrar ex professo, como dizem, que o espiritismo atual é obra do demônio, como se vê no artigo intitulado do Satanismo no Espiritismo Moderno, naquela revista. Ora, deixai-os falar, deixai-os agir. O Espiritismo é como o aço e todas as serpentes usarão os dentes para o morder. Seja como for, há um fato digno de nota, e que outrora desdenhava ocupar-se com os que moviam mesas e cadeiras, ao passo que hoje muitos se ocupam com esses inovadores, cujas ideias e teorias se elevaram à altura de uma doutrina. É que esta doutrina, esta revelação, abre brecha em todas as antigas doutrinas e em todas as velhas filosofias, insuficientes para satisfazerem as necessidades da razão humana. Assim, sacerdotes, cientistas, jornalistas descem a arena empunhando a pena para repelir a ideia nova, o progresso. Mas que importa? Não é uma prova irrefragável da propagação dos nossos ensinamentos? Ora, não se discute, não se combate, senão as ideias realmente sérias e bem espalhadas, que não podem ser tomadas como utopias, como quimeras brotadas de cérebros doentes. Aliás,
Melhor que ninguém, podeis ver bem a rapidez com que o Espiritismo recruta adeptos diariamente, e isso até nas fileiras esclarecidas do Exército, entre oficiais de todas as armas. Não vos inquieteis, pois, com todos esses infelizes que uivam à toa, pois já não sabem onde estão. Estão desassaimados. Suas certezas, suas probabilidades se desvanecem ao facho do Espiritismo, porque no fundo de suas consciências sentem que apenas nós estamos com a verdade. Digo nós, porque hoje, espíritos e encarnados, só temos um objetivo: a destruição das ideias materialistas e a regeneração da fé em Deus, a quem tudo devemos. Erasto, Médium Senhor D'Ambert. Perseguição. Bem, bravos, meus filhos, estou satisfeito de vos ver reunidos, lutando com zelo e persistência. Coragem, trabalhai arduamente no campo do Senhor, porque eu vos digo, chegará o momento em que não será apenas às portas fechadas que se pregará a doutrina santa do Espiritismo. Flagelaram a carne. É preciso flagelar o espírito. Ora, em verdade vos digo, quando isto acontecer, estareis em vésperas de, juntos, entoar o cântico de ação de graças e estaremos em vésperas de ouvir um só e mesmo grito sobre a terra. Mas eu vos-lo digo, antes da Idade de Ouro e do reinado do Espiritismo, são necessários estraçalhamentos, choro e ranger de dentes. As perseguições já começaram. Espíritas, sede firmes e mantende-vos de pé. Estais marcados pela unção do Senhor. Sereis chamados de insensatos, de loucos, de visionários. Não mais ferverão o óleo, nem erguerão cadafalso e fogueiras, mas o fogo que usarão para vos levar à renúncia às vossas crenças será mais intenso e ainda mais vivo. Espíritas, despojai-vos do homem velho, pois é o homem velho que farão sofrer. Que vossas novas túnicas sejam brancas. Cingi as vossas frontes com as coroas e preparai-vos para entrar na liça. Sereis amaldiçoados. Deixai que vossos irmãos vos digam raca. Orai por eles e afastai de suas cabeças o castigo que o Cristo disse reservado aos que disserem raca aos seus irmãos. Preparai-vos para as perseguições pelo estudo, pela prece, pela caridade. Os servos serão expulsos das casas de seus patrões e tratados como loucos. Mas à porta da casa encontrarão o samaritano, e embora pobres e nus, ainda partilharão com eles as suas vestes e o último pedaço de pão. Ante tal espetáculo, os patrões perguntarão: mas quem são essas criaturas que expulsamos de nossa casa? Só tem um pedaço de pão para esta noite e o dão. Só tem uma capa e a dividem com um estranho. Então suas portas serão reabertas, pois vós é que sois os servidores do Mestre. Mas desta vez eles vos acolherão e vos abraçarão. Pedirão que os abençoe e os ensinem a amar. Não mais os chamarão servos ou escravos, mas vos dirão: meu irmão, venha sentar-te à minha mesa. Há uma só e mesma família na terra, como há um só e mesmo Pai no céu. Ide, meus irmãos, pregai, mas, sobretudo, sede unidos, o céu vos está preparado. Santo Agostinho, Médium, Senhor e Visir. Bibliografia.
O Espiritismo, em sua expressão mais simples, do qual já foram vendidos cerca de 10.000 exemplares, está em nova impressão, com várias correções importantes. Sabemos que já está traduzido em alemão, em russo e em polonês. Concitamos os tradutores a se conformarem ao texto da nova edição. Recebemos de Viena, Áustria, a tradução alemã, publicada naquela cidade, onde se organiza uma sociedade espírita sob os auspícios da de Paris. O segundo volume das Revelations d'Outre-Tombe, nota 1. Revelação de Além-Túmulo, nota do tradutor, pela senhorita H. Duzon, se acha no prelo. Novamente, chamamos a atenção dos leitores para a interessante brochura da senhorita Clémence Guérin, intitulada Essai biographique sur Andrew Jackson Davis. Nota 2. Esboço biográfico de Andrew Jackson Davis. Nota do tradutor. Um dos principais escritores espiritualistas dos Estados Unidos. Livraria Le Doyen, preço R$1. Allan Kardec.